Olá, eu sou Kátia Soares. Eu sou Ricardo Soares. E você está em mais um episódio do podcast Negócios de Família. É isso aí, uma salva de palmas. Ora. E hoje nós falaremos de segurança patrimonial familiar, que é um dos tópicos do que, Ricardo? Da nossa mentoria, que está fresquinha, acabou de sair do forno. E aí, vamos apresentar esse nosso projeto maravilhoso? Sim, nós temos essa mentoria, que o tema da mentoria, aonde ela vai levar você que participar dessa mentoria, é alcançando o planejamento sucessório. Nós vamos passar passo a passo junto com vocês a cada etapa para se concluir esse planejamento sucessório com sucesso. Com sucesso, com êxito, né, Ri? Sim. E aí, a gente vai direto para o nosso tópico ou a gente fala de um por um aqui? Hoje o assunto é segurança patrimonial, que é muito confundido. Às vezes existe planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Eles se misturam. Sim. No dia a dia. E segurança patrimonial familiar é um dos tópicos da mentoria. De quantos tópicos, Rei? Essa mentoria nós dividimos em 6 etapas, 6 tópicos. E ela começa pelo lado de empresa, de negócios do dia a dia da empresa familiar. Então passamos pelos caminhos sucessórios. Falamos com fundadores, falamos do objetivo desse fundador, do objetivo desta empresa. Alinhamos, tem um tópico que é alinhamento estratégico. Sim. Vamos alinhar os valores dessa empresa, a missão, a cultura, e é um alinhamento. Nós começamos essa mentoria alinhando algumas coisas no negócio. Sim, deixando bem definidos, né? Aí descendo, depois de falar de valores e tal, nós vamos conversar um pouco sobre acordo de sócios e protocolo familiar. Sim. Então, esse primeiro lado da mentoria, conversaremos sobre estruturas dia a dia do negócio familiar em si, tá? E o que vamos falar hoje, que é a segurança patrimonial familiar, é do outro lado. Entra o lado mais de direito de família, direito e deveres, é algo mais técnico, vai? Sim. Mais leis. Então, do outro lado, a gente começa conversando o papel do herdeiro. Olha que legal. Vai ter um tópico só falando deveres, direitos, responsabilidade, o que um herdeiro deve estudar, o que não deve. Então, começamos o lado mais técnico, falando o papel dos herdeiros. Sim. Aí descemos para a segurança patrimonial familiar, que é o tema de hoje. Sim. E concluímos essa mentoria montando um passo a passo do planejamento sucessório, que só assim, passando por todas essas etapas, conseguimos montar esse planejamento sucessório. Muito bem, agora que você deu uma bela pincelada em tudo que vai rolar, acho que a gente já pode entrar no nosso tópico de hoje, né, Ri? Sim, hoje nós vamos falar da segurança patrimonial familiar. O que é isso, pessoal? Você que é fundador ou fundadora de empresas, que tem muitos bens, temos que prestar atenção em algo que é pouco falado, tá? Qual que é o desafio de uma sucessão? Na parte patrimonial, que é o tema de hoje, né? O desafio é o seguinte, para você ter o acesso, o herdeiro ter o acesso à herança, existe um custo. Sim. Se não for feito nenhum tipo de planejamento, não se fez nada, o fundador, a fundadora fala, não, eu não vou fazer nada, eu já vou deixar um monte de bens, móveis e imóveis para esse pessoal, eles que se viram. Já fiz um favor de deixar, né? Sim, mas aí que entra o tchan da coisa, o perigo da coisa. No Brasil, um herdeiro conseguir ter este acesso, a palavra acesso é importante nisso, ter este acesso a todos esses patrimônios que foi deixado de herança, ele terá um custo de 15% a 20%. Veja bem, de 15% a 20%. Na nossa legislação, o inventário não dá para se tirar inventário por partes. É listado todos os bens, móveis e imóveis.
aí tem que ser pago uma taxa, ITCMD, que é Imposto de Transmissão de Doação e de Morte e Doação, né? Que em São Paulo hoje é 4%, no Rio de Janeiro é 8%, e assim vai no nosso país. Cada estado tem a sua própria alíquota. Mas com essa nova reforma tributária estão querendo colocar uma única para todo o país, que mais ou menos está entre 8% e 12%. Então o que é ruim pode piorar. Então o que é ruim pode piorar e muito. Então, ou seja, a pessoa morreu, deixou essa herança, aí só de impostos vai listar toda essa herança. Já joga aí, vamos jogar de São Paulo, 4% de impostos, certo? Fora isso, você vai gastar com advogado. Não tem como não fazer o inventário sem o auxílio de um advogado, né? Esse advogado, na tabela da OAB, você vai ter um gasto de mais ou menos 6% de honorários. Então, 4 mais 6 já deu 10%, certo? Aí, para concluir, você vai gastar de 3 a 5% de despesas cartorárias. Então, em São Paulo deu 15. 4, 10. Ah, sim. No Rio já daria 20. Então, e uma coisa que é muito ruim no Brasil, vou dar o exemplo, o contraponto dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, se esse herdeiro não consegue tirar toda a herança de uma vez, ele pode primeiro pagar a tributação de um carro, aí ele tira esse carro, ele vende esse carro e paga o restante dos impostos para retirar o restante da herança. No Brasil, ou você tira tudo, ou você ou não tira nada. E após 60 dias, se você não recolher essa taxa, você já começa a ter multas e juros de atraso. Então, pode virar uma grande bola de neve. Por isso que muita gente não faz. Não faz. E isso é um ponto importante. Nós vamos falar muito disso na mentoria. Não é só a questão de empresas do dia a dia. Negócios de família, quando a gente colocou esse projeto, vai muito mais além do que um pequeno conflito com teu irmão, com a tua mãe. Isso aí não é nada perto do que pode vir aí, né? Sim, com essa falta de segurança patrimonial familiar. Muito importante isso. E aí, aqui, gente, eu tô hoje de colinha, porque é tanto item e subitem e subitem. Tanto conteúdo que até para quem tem o domínio do conteúdo tem que dar uma colinha, né, Rê? Sim. E aí a gente falou, deu um aí por cima sobre os imóveis, né, Rê? Falamos o custo de sucessão, né? Sim. E para dar um exemplo, pessoal, um exemplo recente, Chico Anísio. Sim. Já faz, eu acho que 7, 8 anos que ele faleceu. Eu não sei. Né? O que acontece? Ele não fez nenhum tipo de planejamento de sucessão, nem patrimonial e nem de familiar, nada. E deixou muito patrimônio para os herdeiros, para os filhos. Sim. O que acontece? Os filhos até hoje estão numa situação precária, difícil. Por quê? Eles não conseguiram pagar esses impostos, esse custo, não conseguiram porque era um valor de bens muito grande. Muito grande, né? E além deles não conseguir ter o acesso à herança, eles não podem alugar, eles só podem morar, né? É uso e fruto, eles só podem usar. Além deles não conseguir alugar, vender, alguns imóveis já estão indo para leilão. Leilão, é porque verdade. eles não pagam o IPTU. O IPTU é a herança do herdeiro. Olha a situação. Além de não ter feito, hoje eles estão perdendo os imóveis, perderam o nome, não consegue vender, não consegue alugar. Isso foi até noticiado, né? Então, é uma situação difícil. Por isso que é muito sério, viu, pessoal? Você que está pensando aí como fazer, deixar essa herança para os filhos, não é só conquistar. Uma hora você tem que parar, gastar um pouquinho e formalizar e distribuir de forma coesa essa herança. E aí a gente vai para os itens aqui, a gente deu uma dividida em alguns deles, que é holding, né, Rê? Os tipos, porque assim, como fazer essa segurança patrimonial?
Existem vários caminhos, entendeu? Não existe um mais um é dois. Uma única trilha, né? Não existe uma trilha. São vários caminhos a percorrer, né? Aqui tem a holding, tem testamento. Sim. Um dos primeiros pontos é a holding. Ela pode ser e é uma ótima ferramenta para essa administração patrimonial. Uma ótima ferramenta. Aí tem alguns tipos, é isso? Existem alguns tipos de holding. Porque falam assim, né? Eu já arrumei a sucessão dos meus negócios. Eu criei uma holding familiar, né? Se ouve muito isso. É, que as pessoas têm uma ideia muito, muito deturpada disso, né? Disso, eu fiz uma holding familiar. Para começar, galera, nem existe holding familiar, tá? Holding vem de proteção e familiar. Então misturam a palavra em inglês com uma de português. Senão era para ser hold family. Então o brasileiro é criativo, hold, né? Não é nem uma coisa e nem outra. Aí inventaram a tal da hold familiar. Que ela é o quê? É um tipo de holding. Existe mais de 28 tipos de holding. Que é uma empresa, uma pessoa jurídica específica para administração de bens móveis e imóveis. A holding é isso, tá? Então, é uma pessoa jurídica, é uma empresa. Quando se fala um holding familiar, é porque você vai abrir esta holding e vai tratar dos assuntos de patrimônio familiar da família, entendeu? Aí se colocaram isso, uma holding familiar. Então, essa segurança patrimonial pode se começar por uma holding e ali você já distribui a herança para esses filhos. Dependendo da holding que for praticada, você não vai precisar passar pelo terror do inventário, que já não vai ter aquele custo de 15% a 20%. Você não vai deixar esse ônus para os herdeiros. Mas, contrapartida, como nada é de graça, pessoal... Nada é de graça. Para você colocar esses bens móveis e imóveis dentro de uma holding, você vai ter que pagar um imposto ali. Na hora de formalizar isso para dentro de uma holding, não tem jeito, você vai pagar um imposto. ITBI, alguns impostos aí. Mas que talvez dê para fazer, não precisa fazer tudo de uma vez, aí dá para fazer aquela ideia que você falou agora. E colocando os imóveis. Sim, você vai colocando, porque você, fundador e fundadora, aí sim você está deixando uma herança, porque você já está taxando ali em vida. É melhor, pessoal, se você tem 20 imóveis, poxa, vende um e regulariza os 19. É uma lógica. Não compra o 21º e deixa os 21 solto por aí. Entendeu, pessoal? Vamos ter na mão, as coisas na mão. É melhor, como é que é? É melhor se perder os anéis, ficam-se os dedos. Os dedos. Mas tá bom. Aí o cara fala, eu não quero fazer uma holding. Não gosto. Tá bom. Então eu dou uma outra opção. Falo muito isso lá na mentoria. Qual que é a outra opção? Podemos fazer um testamento. Inclusive, em um dos episódios da primeira temporada, a gente falou sobre testamento. Sim. Pode fazer um testamento, só que é o seguinte, e o dinheiro lá depois para o herdeiro ter o acesso. Então você tem o testamento, você vai solucionar a distribuição dessa herança. E quem é que vai acessar essa herança? Aí você tem que ter estratégias. Uma das estratégias usada, bem prudente, pessoal, se você não quer mexer com o hold e tal, é você, fundador e fundadora, fazer um seguro de vida vitalício. Você paga um seguro de vida por 10 anos e ele já está valendo. Não é aquele que parou de pagar, perdeu, sabe? Sim. Você já faz mais ou menos num valor aproximado que esses herdeiros terão de gasto para ter o acesso a esses bens, essa herança, e faz esse seguro. Qual que é a desvantagem, pessoal? Quem me garante que esse herdeiro aí, se ele for cabeça dura, ele vai pegar esse seguro de vida e não vai gastar com viagem? Entendeu? Então, vai ficar... Então, nada... Por isso que eu dei várias opções, né? Então, a holding, o testamento era legal fazer uma tabelinha com seguro de vida ou uma previdência, que também na mesma ideia do seguro de vida, existe previdências que você protege o seu patrimônio familiar.
Isso é parte mais técnica, eu não vou entrar aqui em detalhes Sim, técnicos. Aí falamos disso. Tem uma outra opção, que é a doação. Eu já vou doar, esse fundador já quer doar, ele está agoniado, ele quer doar. Ele já vai pagar o imposto, ITMCD lá, Imposto de Transmissão de Mortes e Doações. Só que tem um probleminha aí. Eu doei 2 imóveis, um para cada filho. E a vida de empresário é loucura, né? Aí amanhã a minha empresa começa a ter alguns problemas fiscais, tributários, trabalhistas. Esse imóvel que foi doado ele pode entrar numa negociação, numa penhora de justiça. Depois de doado? Sim, porque a doação, quando se doa em vida, você só tem direito a usufruto. Quem pegou aquela doação é usufruto. Ele só consegue depois fazer uma venda futura depois da morte, né? Da pessoa. Então, são detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Ainda bem que ele não ganha vida cantando, graças a Deus. Então, ó, para você ver, uma segurança patrimonial é um assunto complexo, mas em poucos minutos aqui eu já dei algumas opções que é viável. Se não der para uma coisa, você faz outra. Sempre tem um caminho. O que eu aconselho é começar, né, pessoal? Antes de comprar aquele próximo imóvel, pensa nisso que eu estou falando. Dá uma olhadinha, né? Como é que estão os outros, né? Sim. Aí você me faz uma pergunta. Tá bom, Ricardo, só que eu não tenho nada, não tenho nenhum imóvel. Não tenho nada. Minha pergunta. Como é que é? A musiquinha? Não tenho prédio. Assim. Então, se você não tiver nenhum imóvel, você já pode deixar essa organização em um testamento, porque a vida passa, né? A gente trabalha para conquistar, né? Mas agora, para você que já tem mais de 1, 2, 3 imóveis e não fez nada, nossa, o conselho que eu te dou aqui, alerta. Vai procurar um especialista, abre uma holding, começa a colocar esses imóveis nesta holding, você vai pagar tributos, mas você faz de uma forma calma, planejada. Quando você menos esperar, em 3, 4 anos, tá todos esses imóveis já lá. Sim. Dentro dessa holding, entendeu? Tudo organizadinho, né? Porque acabou que a holding virou, o pessoal fala assim, a holding eu vou blindar meus imóveis, vou esconder da justiça. Não tem mais isso, pessoal. Não tem mais isso, entendeu? A holding não é uma blindagem, é uma proteção para o patrimônio da família. É uma proteção. É que a ideia que se tem de holding é como se conseguisse burlar um sistema para que a tributação, o Estado, o município, não interessa, não tenha acesso, não consiga. E não é isso, né, Ri? Não. Existe também outros tipos de segurança patrimonial. Se você é muito grande, tem muitos imóveis, muitos, existe algumas coisas lá fora do país que você até consegue fazer um tipo de uma holding que você proíbe a venda daqueles imóveis. Os herdeiros só viverem de locação daqueles imóveis. Existe isso também. Para esses herdeiros não sair vendendo os imóveis, sabe? Então, opções não faltam. E valores também não. Em todos você vai gastar um pouquinho. Só que você vai gastar, mas só que você vai deixar o caminho aberto para esses herdeiros, né? Caminho preparado, né? Bem estruturado, né? Porque essa história, pessoal, que eu já ouvi muito assim. Eu já fiz tudo, já conquistei, agora pelo menos vou deixar um trabalhinho para esses herdeiros correr atrás aí. Isso aí pode custar caro para todo. Pode custar tudo, né? Inclusive. Pode custar tudo para todos os envolvidos daquela família ali. E doação, Ri? Seguro de vida, já falou de previdência. Falei de doação. Eu dei uma pincelada de todos. De tudo. E para abrir essa holding, hein? Para abrir, aí você precisa de um contador, né?
Se você, vou dar um exemplo, se você já trabalha com locação, se você já tem alguns bens locados, você pode abrir uma hold focada também nisso, que você vai ter uma economia grande na tributação desse aluguel, né? Só para te dar um exemplo, você alugando na pessoa física um imóvel, você vai pagar 27,5% na fonte. Numa hold, dependendo do tipo de tributação que você se encaixar, você vai pagar de 6% a 12%. Tá? Numa hold. Quando você vende um imóvel na pessoa física, a diferença do valor que você comprou para o valor que você vendeu é de 15%, que é o ganho do capital. Sim. Na hold, na pessoa jurídica, chega no máximo a 8%. Então... É muita diferença. É muita diferença. Mas aí, se você tem os imóveis, você pode ter uma hold para administrar locação e uma outra para proteger esses imóveis. Então, é muito comum uma família mais bem de vida, assim, ter uma hold principal e várias debaixo dela. Entendeu? E essas empresas que têm várias holds, normalmente, eles trabalham com um negócio chamado Family Office. Family Office, que é um escritório apropriado para administrar os bens daquela família. Ele tem, fora das empresas dele, ele tem um escritório que só administra todos os bens, os interesses daquela família. Então, negócios de família, nós vamos falar muito. Eu digo, do nosso lado direito da mentoria, sobre o business, o seu negócio atual, o dia a dia, os conflitos que temos, né? Que são importantes também, mas também vamos falar lá do lado esquerdo, do papel dos direitos de herdeiro, vamos falar toda essa segurança patrimonial, como fazer, e aí sim, sentar, pegar um passo a passo e montar um planejamento sucessório. Vai ser bem legal. E aí, Henrique, que mais que você acha que desses eu acho aqui? Que os nossos podcasts, pessoal, a gente não gosta de passar muito tempo, são assuntos pesados que queremos passar de uma forma leve, né? É isso. E eu acho que hoje, espero que vocês saiam um pouquinho mais entendidos do assunto do que entraram. Esse é o nosso objetivo, né? Entusiasmados também, né? Porque a gente está focando aqui na solução, né, Ri? Não na problemática, Não, né? sim, eu coloco, às vezes você, fundador, nem sabia desta dificuldade do acesso à herança. Às vezes você nunca parou para pensar. Eu estou te dizendo, existe esse problema, mas eu já, no mesmo podcast, disse, existem esses caminhos de solução. E é isso que é o nosso objetivo nesse podcast. E aí, Ri, a nossa diquinha, vai ter diquinha hoje? Não, é o conselho. Vamos dar um conselho. É verdade, hoje vai ser a frase. Frase? Vai ser a frase, pessoal. A frase é essa, segura. Você que tem imóveis, ao invés de pensar de comprar o 20º, pense em regularizar os 19 que já é seu. É esse o conselho de hoje. Às vezes nem sempre ter tudo. Menos é mais, às vezes. E não é nem um menos grande, né, pessoal? É abrir mão de pouquinho para concretizar tudo aquilo que você conquistou e quer deixar para as gerações aí, né? Para perdurar, né, Ri? É isso. E é isso. Agradeço aí a sua companhia nesse episódio. Te convido a curtir, a compartilhar, a assistir os outros vídeos, caso você não tenha. E seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Negócio de Família. E, pessoal, se você tiver interesse nessa mentoria, em algum lugar aqui no YouTube, na nossa descrição, terá um link, terá um questionário que nós estamos montando uma lista de espera, tá bom? Para a primeira turma. Para a primeira turma. Se você tiver interesse, clica. Nós teremos um grande prazer de olhar um a um e inserir você aí nesse grande projeto que a gente pensou com muito carinho. Grande abraço, Obrigada. pessoal. Deus abençoe a casa de cada um, a empresa de cada um. Amém. Fica com Deus.